Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do Meditando com Nossa Senhora do Momento Oracional. Estamos no meio de duas novenas, né? Ou pelo menos iniciando uma e no meio de outra, dedicada a Nossa Senhora, uma da Rosa Mística e outra de Nossa Senhora do Carmo. Vamos dar início, iniciando com o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos as novenas, já vou colocar as intenções para esta Santa Missa. Todo mundo sabe minha opinião com relação ao presidente Bolsonaro, mas vamos colocar ele aqui para que se recupere da Covid-19. Né? Pela conversão dele, que ele pare de ficar falando besteira. Não é médico, já começa por aí, tá bom? Ele não é médico, não é cientista, não é imunologista, então baixa a bolinha na hora de ouvir o Bolsonaro. Não é porque ele falou que tá tudo liberado, que ele tá tudo bem. A parte física dele não me interessa. O que interessa é que a cadeira da presidência está em perigo, né? Então, é a mesma coisa o Papa Francisco. Tem gente que não gosta do Papa Francisco, mas isso não dá o direito de falar mal dele. Eu já falei mal do Bolsonaro, mas não adianta, né? Não é isso que vai tirar ele. Temos que segurar ele até 4 anos, mais 2 anos, graças a Deus. Então é pelo restabelecimento dele, mas também por todos os ministros que podem ter sido infectados, todos que tiveram contato com ele. De qualquer forma, também coloco a saúde de Dom Henrique Soares, que eu falei recentemente que ele está internado lá no hospital em Recife. Pelo comunicado no perfil social do Instagram oficial dele, a equipe está atualizando os dados, ele está melhorando, graças a Deus. Contudo, aqui na Arquidiocese de Curitiba, infelizmente, um santuário teve que fechar as portas, tipo, no sentido, está aberto apenas para visitação ao Senhor Jesus e para talvez atendimento na secretaria, porque todos os padres e seminaristas estão com Covid-19, que é o santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no bairro Alto da Glória. O padre reitor, padre Celso Vieira da Cruz, padre Celso, não sei se eu acertei o sobrenome, ele está internado em estado grave. Não foi colocado grave, mas pelo que deu para entender, não tá tão médio assim, tá delicado a situação dele. Está na UTI do Hospital Marcelino Champagnat. O vigário-geral dos santuários também está se recuperando, mais 2 seminaristas e talvez uma outra equipe ali que precisa ver quem teve contato com o padre, porque lá a casa paroquial dos está sendo habitada pelos redentoristas aqui. E as pessoas de lá, infelizmente, estão adoentadas pela Covid-19. Então, eu estou aqui publicamente pedindo orações para a comunidade aqui da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu até comentei ontem, eu não lembro em qual dos áudios, um dos dois, ou liturgia ou momento oracional, que eu vi alguma coisa no Facebook. Eu vi em uma rede social, era a carinha dele. Eu falei assim, acho que é o padre da Perpétuo Socorro, mas não pode ser. Aí a notícia se espalhou, saiu pelos noticiários locais seculares, que realmente ele não está bem. Inclusive, ele foi diagnosticado no fim de semana, até mandou um áudio, né, para os paroquianos dizendo não, tá tudo bem. Isso acho que foi de sábado para domingo, uma coisa assim. Mas imediatamente ele foi internado, porque o Covid-19 ele é muito agressivo. De uma hora para outra ataca os pulmões e a pessoa fica com falta de ar, parecendo que está afogando, né? Então, apesar dele ter tranquilizado os fiéis, infelizmente, se tiver alguém aí algum fiel que participava do novenário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ele sempre transmitia, é um dos santuários que tinha novena de hora em hora, quando era antes do momento da pandemia, né? Até havia, né? Porque eu acho que foi cancelado essa linha de ônibus. Nas quartas-feiras existia uma linha especial de ônibus que saía do centro da cidade e ia até o bairro da Alto da Glória, que é até próximo, mas para muita gente não dá para ir a pé. Colado com o centro, né, o bairro Alto da Glória, o itinerário novena, um micro-ônibus, né? Mas acho que agora foi desativado porque não tem como abrir o santuário. E agora dessa vez nenhum padre está fazendo, acho que nem missa online. Estão todos
adoentados, né? Então eu estou pedindo orações em nome dos fiéis aqui da região de Curitiba e região metropolitana que vinham para o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É muito triste isso, certo? E rezando também por todos os padres, presbíteros, seminaristas, diáconos, ministros de Eucaristia, fiéis dizimistas, de todo o país, brasileiros, que também estão passando por essa situação de recuperação da Covid-19, em UTIs e em casa, pós-recuperação, e rezar pelas almas daqueles que faleceram, né? Que eu não sei, é muita informação e eu só posso dar conta das informações locais. Eu estou chocada, assim, o padre anterior ao que está aqui na Missão Canção Nova de Curitiba, né, padre Giovanildo, ajudava muito nas novenas da Perpétuo Socorro, quando ele esteve aqui, né? Então, e é um dos locais que deu início a esse movimento de novenas perpétuas durante as quartas-feiras, né? Sempre lotava, e é um santuário pequeno, não cabe muita gente, né? Comparado com a quantidade de gente que vem de hora em hora. Então eu solicito, mas também não posso esquecer todas as vítimas do Covid-19 que ainda estão aí nas UTIs, estão se recuperando, enfim, tá bom? Muito bem. Então vamos dar início à nossa série de novenas, mas iniciando com uma oração ao preciosíssimo sangue de Cristo, nas Santas Chagas de Cristo, porque este mês de julho é dedicado ao sangue de Cristo. Lembrando, a gente não pode desvincular somente pelo sangue de Cristo. É necessário meditarmos nas santas feridas de Jesus, porque há um contexto, né? O sangue de Cristo só existe, água e sangue de Cristo só existe devido às feridas abertas provocadas pela condenação, paixão e morte do Senhor Jesus. Tá bom? Então é um momento assim de recolhimento mesmo. É um mês particularmente pensado na Via Sacra. Então, se você puder fazer a Via Sacra, independente se é uma sexta-feira, uma quarta-feira, não importa, faça. Faça mesmo. Deu vontade, faça. E até o momento que não der vontade, faça também. Nem que seja um mistério dos 14. Medite bastante durante o dia. Vai valer bastante a pena para o crescimento espiritual católico, tá bom? Então vamos lá, oração. Ó Sagrado Coração de Jesus, quanto me amais, que seria de mim se não tivesse sido remido pelo vosso preciosíssimo sangue? Ter-me-ia perdido irremediavelmente. Ó bálsamo inestimável, saído da fonte de um amor imenso, doce Salvador, continuai a derramar sobre mim um orvalho desse sangue saudável, para que ele me purifique cada vez mais e me alcance a glória do céu. Amém. Hoje eu estava fazendo a liturgia das horas, então antes de iniciarmos as novenas, eu vou falar para vocês algo muito bacana da liturgia das horas desta quarta-feira, das laudes e hora média, tá? As laudes de hoje, deixa eu pegar aqui o salmo, só um pouquinho. Aqui, nas laudes de hoje, desta quarta-feira, segunda semana do Saltério, tá? Porque tem diferença nas leituras. Nas laudes, a leitura breve está em Romanos 8, versículo 35 e vai para o 37. Tá? Gostaria que vocês lessem, não vou ler aqui, vou dar a chance para vocês lerem na Bíblia de vocês. E os salmos da hora média. A hora média é feita das 9, meio-dia e 3 horas da tarde até 6 horas. Mas aí 6 horas já entra as vésperas, né? Entre 5 da tarde e 6 da tarde já entra as vésperas. Mas você também pode estar fazendo a hora média, qualquer coisa. A hora média hoje está no Salmo 118 ou 119, versículos 57 a 64, com o refrão: Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos, escolhi por vossa lei guiar meus passos. Depois vem o Salmo 54 e 55, versículos de 2 a 15, pula para o 17 a 24. Tá? E depois a leitura breve dessa hora média da segunda semana do Saltério da quarta-feira é Isaías 55, versículos de 8 a 9. Vale a meditação para hoje, tá?
Além, logicamente, é um momento oracional, então eu tenho que dar uma diversificada também naquilo que eu estou repassando. Não, de repente você fica ofendido porque eu estou fazendo as novenas, né? Mas lembrando que nesse período de pandemia, nas primeiras semanas, vou fazer de 13, excepcionalmente em julho, a 16 dias, mas são 13 dias meditando com Nossa Senhora em honra às aparições da Nossa Senhora de Fátima, em honra a Nossa Senhora Rosa Mística, tá bom? Dando continuidade à novena da Nossa Senhora Rosa Mística, que eu já falei, repito, se você quiser saber mais informações dela, você procure no Google ou você pode estar ouvindo os áudios do dia 4 e 5 desse mês, do momento oracional, com o cardzinho, com as datas, meditando com Nossa Senhora, em que eu faço, lógico que meu pitaco mal-humorado, né? Mas não adianta. Esquece o meu mau humor. Tem a biografia, assim, o contexto, né, da aparição de Nossa Senhora Rosa Mística. Por que desse título? Não é ainda um acontecimento aprovado pelo Vaticano, está parado o processo, mas já é uma devoção muito grande na região de Monte Chiari, na região da Lombardia, lá na Itália, que se espalhou pelo mundo. Tanto é que eu acabei descobrindo sobre um outro jeito, né? E como me chamou muito a atenção e eu consegui, né, vou falar bem a verdade, não fui eu que consegui a graça, mas eu acho que acredito que eu recebi um livramento, né? O título me chamou a atenção e eu resolvi correr atrás. E à medida que eu corri atrás sobre mais detalhes da aparição e as mensagens que Pierina Dili recebia de Nossa Senhora Rosa Mística, verifiquei uma proximidade muito grande com as aparições de Nossa Senhora de Fátima, inclusive que a segunda aparição de Nossa Senhora Rosa Mística em Monte Chiari aconteceu em 13 de julho de 1947, 30 anos depois das aparições de Nossa Senhora de Fátima, que estavam dando continuidade de maio até outubro. Tá? Então existem algumas referências. Eu não vou repetir, peço que você ouça os áudios anteriores. Logo na sequência farei a novena Nossa Senhora do Carmo, que não estou contando nenhuma história, acredito que você conheça as aparições de São Simão Stock com Nossa Senhora do Carmo, mas à medida que eu vou fazendo a novena, vai ser contada o contexto dessa aparição também. Se você não conhece, corra atrás também, tá? Vale muito a pena. Muito bem, já fizemos o sinal da cruz, então o quinto dia da novena. Vamos iniciar com a oração inicial. Deus Pai, Criador do céu e da terra, a obra mais perfeita de toda a vossa criação é Maria, mãe de vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Venho com alegria vos louvar pela vossa obra-prima, aquela que preparastes livre do pecado é motivo de complacência aos vossos olhos. É a mais linda das flores. Seu perfume enleva a alma até o ponto de inebriar a quem medita suas prerrogativas. No casamento realizado na cidade de Caná da Galileia, sem que alguém suplicasse, Maria intercedeu a seu Filho divino e conseguiu a transformação da água em vinho. Também eu quero mostrar minhas dificuldades e que, resolvidas, creio, terei mais um motivo para louvar-vos, Deus de amor. Amém. Tema do quinto dia, 4 cruzes. No dia 22 de novembro de 1947, a Senhora apareceu a Pierina. Estavam juntas só 3 pessoas, entre elas o confessor de Pierina. A Santíssima Virgem lhe disse que fizesse com a língua 4 pequenas cruzes no solo da catedral, embaixo da cúpula. A aparição veio colocar-se sobre as cruzes e disse: desci a esse lugar sagrado aonde acontecerão grandes coisas. E acrescentou com amargura: os cristãos deste país são os que agora mais ofendem o Senhor com pecados contra a pureza. Por isso o Senhor pede orações, generosidade no sacrifício e penitência. Pierina perguntou: o que devemos fazer? E a Senhora respondeu: oração. Depois de um breve intervalo falou: aceitai diariamente todas as pequenas cruzes e os trabalhos em sinal de penitência. Com uma atitude nobre disse: no dia 8 de dezembro, por volta do meio-dia, voltarei aqui à igreja onde será a hora da graça. Pierina perguntou: o que significa a hora da graça? A Santíssima Virgem respondeu: conversões em massa, almas endurecidas, gélidas como um mármore serão tocadas pela graça divina, tornando-se fiéis ao Senhor e apaixonadas por Ele. Lembrando que esse dia 8 de dezembro, 8 de dezembro, se não me engano, é dia da Imaculada Conceição. Deixa eu só pegar aqui uma tabelinha.
Só ver. 8 de dezembro é o dia já próprio da Igreja Católica de se meditarmos na desculpa, na Imaculada Conceição. Inclusive, se não tivesse pandemia, é o dia que nós deveríamos ir na missa. É um dos dias que não é jogado para o próximo domingo, como acontece com as datas de solenidades e festas que a gente deve ir, porque tem datas que a gente não pode faltar, né? Se não me engano, São José acho que é facultativo no Brasil, mas lá fora ainda continua sendo obrigatório. 8 de dezembro é um dia que não se deve faltar à missa, tem que se ir, e é onde Nossa Senhora Rosa Mística pede que no meio-dia seja feita a hora da graça. Então, bendito seja aquele que faz, abençoado seja, né, cheio de graça, seja aquele padre que faz a missa ao meio-dia nesse dia. Talvez ele não saiba, né? Mas é possível fazer conversões em massa, tá? Senhora, minha mãe, também quero desagravar vosso imaculado coração, quero praticar a penitência salvadora, para isso ofereço desde já as contrariedades de cada dia. Espero que a graça que pedimos nos ajudará a praticar os meus propósitos. Peço aqui sua graça particular, eu tenho as minhas, mas vamos colocar os pedidos que eu já fiz de oração anteriormente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos para a novena Nossa Senhora do Carmo. Bem, lembrando que eu estou me utilizando no novenário da série Novenas, Novena Milagrosa Nossa Senhora Rosa Mística, editora Ave Maria. Não sei se existe ainda esse novenário, tá? Mas eu estou fazendo por ele. E do Nossa Senhora do Carmo é de uma das edições paulinas, Nossa Senhora do Carmo, Novena e História, ambas de bolso, formato pequeno e fino, tá bom? Segundo dia, então, da novena Nossa Senhora do Carmo, o Monte Carmelo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 900 anos antes da vinda de Cristo, já os eremitas, discípulos de Elias e de Eliseu, prestavam culto profético à futura mãe do Redentor, simbolizada naquela pequena nuvem que Elias viu surgir do mar, alargar-se sobre a terra, desfazendo-se em copiosa chuva que Deus mandava para seu povo, castigado pela seca, que você pode ler em 1 Reis, capítulo 18, versículos 44 a 46. No Monte Carmelo foi erguida uma capela, que mais tarde veio a ser um templo dedicado à Virgem Santíssima. Essa capela atraiu muitas pessoas ao lugar, que começaram a chamar os eremitas devotos de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo e posteriormente chamados de Carmelitas. Lembrando que a Ordem dos Carmelitas, juntamente com a Ordem Franciscana, é possível, posso dizer, né, de forma leiga, não posso dizer de uma forma correta, mas pelo que eu verifiquei, tanto a ordem carmelitana, dos seus vários braços, e a ordem franciscana, também dos seus vários braços, né? Por que eu falo vários braços? É porque muitas ordens carmelitas foram fundadas por outros carmelitas, mas com outro carisma. Um foco, às vezes, no Espírito Santo, né? O hábito é um pouquinho diferente, mas a base é carmelita. Então tem os braços. Dentro dessas congregações, essas duas congregações é que mais tem santos católicos. Muitos, muitos, muitos. Carmelitas, ó, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, né? É que eu não consigo lembrar o nome cristão da Santa Edith Stein. Tem vários outros santos carmelitas, tá? São os franciscanos. São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Padre Pio de Pietrautina, são esses que eu conheço, mas tem outros. Acho que São Francisco Xavier, né? Tem uns que eu conheço de nome, mas eu não sei a ordem, de qual ordem que pertence, mas provavelmente
é uma dessas duas ordens. São as duas ordens que mais promoveram santos católicos. A carmelitana é a que tem os monges e monjas da clausura, né? Santa Teresinha era da clausura. Santa Teresa d'Ávila, clausura. São João da Cruz era aquele que queria transformar a clausura em uma clausura mais austera, do tipo de uma ordem chamada cartucha, a mais austera que existe dentro da Igreja Católica. Se você, vou supor, né, para você ter uma ideia, é que como eu tenho uma linha meio budista, devido a meus antepassados, porque eu sou oriental e tudo, eu tava renunciado, mas vamos supor que você caiu de paraquedas, você que gosta de um budismo, é ligado a isso, conhece todas as linhas do budismo, você sabe que tem várias linhas. Tanto dentro do Japão, na China, na Índia, no Tibete, são várias linhas totalmente diferentes, inclusive, né? Se for fazer um comparativo, qual que é a parte mais austera do budismo? É o Zen budismo, é a mais austera. Então, a cartucha dentro da Igreja Católica, ele possui uma austeridade muito grande, não é para qualquer um. Inclusive tem uma base aqui, até no Rio Grande do Sul, a ordem cartucha, né? Então quem quer viver essa vida de reclusão total, meditação em Jesus, em Deus, aliás, tem gente que critica, né? Por que a pessoa se isola do mundo e tal? Não, deixa lá. A pessoa está fazendo adoração, a pessoa está fazendo um sacrifício da vida dela. Eu não critico essas pessoas. Eu até admiro, falar a verdade. Acho assim admirável a vida que elas levam. Porque tem uma certa teologia que fala que tem que ir para o social, se entregar para as pessoas. Tá. Ótimo, se você tem esse carisma, Deus chama para isso. Agora, eu não critico os eremitas, porque isso é a base do lado do eremitério, né? Das pessoas eremitas, sempre existiram e sempre vão existir. Você não pode criticar a pessoa. Louvado seja Deus por essas pessoas se dedicarem a isso. Eu queria ver essas pessoas que se entregam tanto às outras pessoas, que precisam de um social, precisam fazer isso, fazer aquilo, que depende da presença da outra, entrar numa linha cartucha para ver se aguenta. Não aguenta. Vai fazer um exercício espiritual ao estilo aí de reclusão aí de eu não sei quantos dias lá no estilo do Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Vai lá fazer um retiro espiritual de 7 dias sozinho, na solidão. Você consegue? Tá aí um desafio para essas pessoas que falam que é necessário se entregar por... Sim, Jesus mandou mesmo discípulos, ainda de 2 em 2, né, tal. Lógico. Mas eu acho que essas pessoas também fazem seu sacrifício social, sim, em prol de outras. E, infelizmente, a crítica de alguns é que acaba com o lado espiritual do eremita, do monge em clausura, da monja em clausura. Cada um tem seu carisma. Deus nos chama para desenvolver todos os carismas. Todos são necessários. Infelizmente, tem gente que tem uma visão meio retorcida das coisas, mesmo dentro da Igreja Católica. É que nem uma moça aí que se converteu, virou cristã. Louvado seja Deus, tomara que permaneça assim. Mas ela era dessas celebridades, pseudo-celebridades, né, que são modelos e se entregam à prostituição também paga, né, de altos valores. Ela disse que cortou o dedo mindinho para poder caber no salto-agulha, né? Já viu essa história? De gente que tira costela para fazer, principalmente mulheres, tira costela para ter uma cinturinha fina, as costelas aéreas, né? Para poder ter uma cinturinha bonitinha, usar corselet, coisa chique, né? Sacrifício, um sacrifício inútil, né? E outras se sacrificam retirando o dedo mindinho para poder caber no salto. Para ficar o quê? Nas alturas, linda, maravilhosa, porque tem homem que gosta de mulher de salto, né? Aí eu digo isso para quê? Você está se sacrificando para quê? Tem gente que sacrifica para nada, só para perdição. Em compensação, outros se sacrificam em prol das almas e ainda recebe críticas, né? Cada um no seu quadradinho. Jesus quer todo mundo. Segura a bolinha, sabe? Segura a bolinha. Isso é para você que é católico e fica criticando o povo em clausura. Acha que o povo não está fazendo nada. Como se você fizesse muita coisa que não reza.
o Santo Terço. Por que que eu tenho falado sempre dessas aparições marianas em que pede oração, penitência, jejum, reparação e oração do terço? É para ver se você cai em si. É lavagem cerebral mesmo, eu estou fazendo de propósito, sabe? Vá lá rezar, de joelho. Não estou falando rezar o terço assim de qualquer jeito, não. É rezar de joelho mesmo. Reza de joelho, para você ver. Ver se aguenta. Temos muito que aprender com os eremitas. Com a ordem carmelitana, com os franciscanos, né? Reclamar, reclamam, né? Vai ser franciscano, vai viver só da providência de Deus, então, na pobreza. Faz como São Francisco de Assis. Vive a pobreza na raiz, sem chinelinho. Vai lá. Ué, Jesus é radicalidade, gente. Eu espero que, olha, nesse momento de pandemia eu tenho ouvido muitas coisas distorcidas dentro da Igreja Católica. Teve uma pessoa que falou que as missas estão sendo liberadas, mas pouca gente está indo, e também as pessoas não comungam mais nas missas e tal. O pessoal não está querendo mais ir na missa. Gente, eu não vou criticar as pessoas. Por exemplo, na minha arquidiocese fechou, não tem missa. Abriram para outras dioceses. Mesmo que eu fosse de outra diocese que abriu a missa, eu não iria, porque eu moro com gente com fator de risco. De repente eu também devo ter... Porque não adianta dizer, a pessoa tem diabetes, tem pressão alta, até cardíaca. Todo mundo tem, infelizmente, um excesso, aí, um problema aí de insulina, problema de pressão alta. Todo mundo desenvolve. Tá? Ficou até como marca. Eu não gosto dessas notícias mais. Sabe? Sim, existem pessoas de fator de risco. De repente eu também sou pessoa do fator de risco. É minha falta de fé? Às vezes eu falo todo dia, Senhor Jesus, desculpa, não dá para ir. Eu não posso ir. Quem que vai cuidar das pessoas aqui de casa? Sou eu que cuido de uma parte aqui da coisa que tem que acontecer. Se eu ficar lesada, como é que fica também? Quem que vai cuidar de mim? Não quero dar trabalho. Aí vem uma pessoa lá no Instagram, fala uma asnice dessa. Isso é falta de senso, gente. Sabe? Não é que a gente não queira. Eu tenho muita vontade de ir na missa. Não consigo nem fazer direito à adoração. Porque eu não sei se tá limpo. Uma hora fala que não pega pelo contato, outra hora fala que pega pelo contato. Então fica uma situação difícil, sabe? A gente entra no estado de pânico. E eu também não posso ficar alheia de ficar isenta de ouvir notícias, porque querendo ou não, aqui a taxa de ocupação dos UTIs atingiu o pico, não tem mais vaga. Por quê? Também motivado pelos acidentes de trânsito. O povo bebe, parece uns besta louco, bate o carro, acidenta, que se quebra inteiro, aí tira a vaga de UTI, né? Isso é preocupante também. Ó, pra você ter uma ideia, ontem, porque eu estou fazendo a novena do dia 8, então dia 7, eu não sei o que aconteceu com o povo na rua, que começou a voltar aqueles carros de som, mas de tudo que é jeito, desde os pagos até os vileiros, sabe? Aqueles ligados, porque aqui tem uma periferia que gosta de enfiar o dinheiro no som do carro, aí incomoda todo mundo com as músicas que a gente não quer ouvir, e fica aí buzinando e tal, parecia uns loucos, fora o povo que fica falando alto, porque falar de máscara é difícil, né? Aí o povo fica falando alto como se não houvesse amanhã. Desculpa, o pessoal tá em surto. Todo mundo tá. Tá difícil, né? Sabe? Então é uma situação assim complicadíssima. E as pessoas não estão se respeitando. A pessoa, como diz, tocou o dane-se, né? Para não falar outro nome, tocou o dane-se e tá aí. Depois não venha chorar, né? Eu já... Tem umas horas que tem que ser Pôncio Pilatos mesmo. Lave as mãos, né? A gente reza para quem tá doente. Agora, o povo que tá aí, o que vai fazer? Né? Muito bem, palavra de Deus. Lucas 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Reflexão. Nossa Senhora vai às montanhas, vai a seu povo, aos pobres, para levar Jesus e com ele a bênção e as graças. Ela é como a chuva mansa que fecunda o solo árido dos corações. Ela leva a esperança e salvação. Oração.
Senhora do Carmelo, sede luz, guia e refrigério para todos os vossos filhos e filhas. Mostrai para todos nós a direção a seguir, a fim de que encontremos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós assim pedimos a graça que desejamos. Amém. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para este segundo dia da novena Nossa Senhora do Carmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos aqui a intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Ordem dos Redentoristas, para que cuide dos seus, né? Todos os santos também que intercedam por todos aqueles presbíteros, padres que estão doentes, seus fiéis também dessas paróquias. E terminamos fazendo a oração de Santa Catarina de Sena. Ó Senhor, ouvi a vossa serva, não repareis nos seus inúmeros pecados. Peço-vos que atraiais ao vosso coração todos os servos da vossa Santa Esposa, a Igreja, para que sigam pela via da cruz, sobre a pegada do manso Cordeiro de Deus. Fazei que sejam como anjos e vestes humanas, pois os chamastes para administrar e distribuir o corpo e o sangue precioso de vosso Filho. Concedei-nos a graça que suplicamos nessa novena, para que eu possa mais amar-vos e glorificar-vos como eles amaram. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão e irmã, reze muito. Faça penitências, principalmente alimentares. Deixe de comer alguma coisa nesse período, tá? Não é fácil. Bom, eu não sou exemplo para ninguém, né? Mas eu, infelizmente, às vezes eu esqueço que eu tô, por exemplo, esses dias eu fui fazer uma penitência de não comer pão francês, porque eu sou apaixonada por pão francês. Aqui em casa não falta pão francês. Aí o que aconteceu? Eu entreguei esse jejum, né? Deus sabe para quem, para quais intenções. Mas as orações e tudo, chegou na tarde eu comi o pão. Aí hoje eu mudei a situação, porque hoje eu já comecei comendo pão, então já não deu certo. Aí tem outra coisa que eu retirei hoje, que eu não pretendo não comer, só que eu coloquei assim, olha, Senhor Jesus, eu vou ser bem franca em falar, vai ter uma hora que eu vou acabar comendo, porque às vezes as pessoas de casa, quando eu vejo, já me oferecem, quando eu vi, comi. E eu lembrei que tem um monge, um santo, que ele fazia jejum assim. Ele jejuava, aí se ele fosse convidado para comer com alguém, ele não recusava, ele comia, mas depois ele continuava o jejum. Então eu estou usando isso mais uma súplica a Jesus, dizendo, Senhor, pegue a penitência desse momento que eu estou fazendo consciente até a hora, minutos antes de eu comer o dito cujo, né? A coisinha lá, que hoje é outro assunto, não é pão. Não que eu vá comer pão francês também, né? Não vou mais, já é tá bom. Mas aí, até o máximo de tempo, eu tenho que estar em estado de fazer esse ato de penitência para essa situação, para essa pessoa, etc, etc. É meio uma situação de acordo, né? Fazer um acordado. Estilo de professor, sabe como? Se você é professor, você vai entender, ou professora. Você tem que fazer um acordo com os alunos e fica mantido o acordado. Se não, se for rompido o acordo, aí racha o caroço, né? Rachou o coco. Entendeu? Então tem que ter o acordado. É uma forma de criar limite e disciplina também. Como eu sou muito indisciplinada em várias coisas, né? Eu sou muito dispersa. Então, acontece. Então, se você sofre disso, se você não sofre, graças a Deus, uma ótima virtude. Mas se não, não desista, tá? Lembre-se dessa história do monge. Espero que um dia você ouça novamente, como eu ouvi. Tem um santo monge que era assim, ele fazia jejum, aí se fosse convidado a comer ou alguém dava um pãozinho para ele, que rompia o jejum, ele comia, ficava quietinho, né? Comia tal, e continuava, depois disso continuava o jejum. Ele não exagerava na mesa, né? Esse é um perigo. Lembrando que as pessoas têm mania de transformar um jejum em não ler o Zap Zap, de repente não fazer tal coisa. Em parte é válido,
Mas o jejum mesmo, ele é jejum alimentar, do que entra pela boca, tá? Mas pense que essa forma, então, de não ler o Zap Zap é uma forma de alterar sua virtude, alterar o seu comportamento diante das coisas e situações. É válido também, mas acho que não entra como jejum, tá? É uma mudança, é uma conversão. Talvez seja uma conversão ativa. Jejum é alimentar, tá? Penitência, talvez entre também como penitência, essa situação de não ver Zap Zap, de não ver fofoca, de você parar de ver novela, entendeu? Estou colocando umas situações seculares porque é uma forma de você se tolher e renunciar. Mas isso é um processo que tem que ser permanente. Você faz esse jejum para nunca mais fazer. Isso pode demorar algum tempo porque nós criamos hábitos. Né? Então, alguns vícios também, seja na parte sexual, ver artigos que falem sobre sexualidade demasiada, entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a gente é curioso, acaba entrando no lamaçal das coisas. Excesso de conhecimento, excesso de leitura, muitas leituras inúteis, né? Eu era uma leitora voraz de tudo, desde Júlia até livro científico. Isso não me trouxe muita coisa, né? Então eu tive que tolher. Falei, não vou mais ler isso, não vou mais ler aquilo, por isso, aquilo. Tem que dar uma justificativa também no sentido, não mimimi, é uma justificativa assim, não me faz bem. Por exemplo, de Júlia, aqueles livros Júlia, de romance. Não me faz bem, atrapalha meu emocional, cria fantasia desnecessária, isso não me leva para Deus, isso não agrada a Jesus, isso não agrada a Nossa Senhora. Pronto, entendeu? Tem gente que lê. Ah, mas é um romance lá espírita, por exemplo. Porque fica tão voraz que começa a ler sobre isso porque alguém falou que é bom. Lembrando que uma das grandes autoras dessa linha de romance faleceu de câncer fulminante junto com o filho dela, que era médium. Você deve saber de quem que eu estou falando. Se você não sabe, procure. A dona Zíbia faleceu junto com o filho dela num prazo mínimo de meses, assim, os dois de câncer fulminante. Deus tenha piedade da alma dessas duas pessoas. Ela chegou a fundar uma editora de romances dela. Todo mês de dezembro ela lançava um livro. Os livros estão circulando. Os livros devem estar circulando nos sebos, mas ela não existe mais. Ela faleceu, viu? Se você não sabe, fique sabendo. Por isso que eu estou falando. Não é uma questão só de fofoca. Observe a vida de certas pessoas que estão desencaminhadas e que, pior, desencaminham outras pessoas da fé católica. Conheci muitas senhorinhas católicas que liam essa senhora. É um desencaminhamento, porque cria a imaginação de uma coisa que não existe. Não existe, nem teologicamente, dentro da igreja, não existe. E aí a pessoa fica delirando, achando que não, vou reencarnar. Não, quantas vezes que eu já não ouvi, né, gente católica dizendo, eu sou católica, mas eu acredito na reencarnação. Nossa, piedade, Senhor Jesus. Então, a questão é uma renúncia completa, a aceitação da doutrina da Igreja Católica, tá? Da doutrina teológica, porque aqui, a princípio, estou falando para pessoas católicas. Se você é cristão, não sei por que está me ouvindo, você vai ter que me engolir, porque eu sei que a teologia é diferente. Aí não é comigo. Eu tento ser fiel à tradição e magistério da igreja e ainda eu falo, se eu errar, eu tenho certeza que algum padre, pela graça do bom Deus, pela providência divina, acaba falando, me corrigindo e aí eu acabo colocando a informação naquela pasta que eu tenho aqui, ser católico. Fechou. Ótimo, maravilhoso. Tem ótimos padres aqui no mundo virtual. Padre Leonardo Wagner, Padre Paulo Ricardo, até o Padre Manzotti nas homilias. Eu só vejo homilia, tá? A parte artística, desculpa, mas eu não dou, desculpa falar nesse termo, mas eu não dou bola. Porque para mim ele é padre, entendeu? Às vezes eu falo de outro e tal, né? Coloco aqui. Mas existem outros padres que eu sei. Até o padre da sua paróquia. A gente aprende com a homilia. Eu nunca, né, descarto ninguém. A gente tem que ouvir. Logicamente, tem uns que têm uma ressonância maior. Padre José Augusto da Canção Nova, Padre Roger Luiz, entendeu? Todos os padres da Canção Nova também. Então, graças a Deus, eles estudam, observam a vida ao redor e vai falando nas homilias e dando esse direcionamento espiritual online, que é o que nós temos no momento.
Gente, eu desejo um ótimo dia para vocês, uma ótima manhã, tarde e noite, uma ótima quarta-feira. Fiquem firmes na fé, eu sei que não tá fácil. Eu tô mal-humorada mesmo, mas eu não posso dizer que eu tô 100% mal-humorada durante o dia. Eu faço a liturgia das horas, eu convido vocês a fazerem a liturgia das horas também, não só a liturgia da palavra, porque tem muitos salmos de louvor pela manhã, à tarde, durante a hora média, um pedido de socorro, são súplicas, né, que nós suplicamos, santificamos o dia a partir disso. Nas vésperas também entra uma parte de súplicas. À noite já é uma parte de humilhação diante de Deus. Então é um exercício espiritual a leitura das horas muito importante, muito interessante. Todos os religiosos deveriam fazer, né, mas os leigos são convidados a fazer de forma espontânea e livre, porque há um crescimento grande. Eu digo que, inclusive, quando eu voltei a fazer a liturgia das horas de forma correta, eu comecei a ter até sonhos. Passei uma semana sonhando, assim, nossa, foi algo assim, interessante. Parecia que eu estava sendo libertada de muita coisa. E não vou mentir, tem horas, por exemplo, o que é fixo para mim é laudes, talvez a hora média. Às vezes eu faço as completas. Às vésperas eu sempre dou uma falhada, porque quando eu vejo eu estou envolvida com coisas aqui da casa. Mas eu sempre mantenho essa regularidade, pelo menos nas laudes e horas médias. Fechou, tá? Então, se você também tem essa questão, porque você está atribulado de trabalho, você não consegue inserir, tenta achar um tempinho para a liturgia das horas. Você vai ver como é maravilhoso. Você não precisa de mantra nenhum, você não precisa fazer meditação transcendental nenhuma, você não precisa pegar coisa estranha, tá? Faça, é uma experiência que eu recomendo bastante. Convido vocês, além do terço, fazer em seus momentos privados. Desejo a todos a paz de Cristo. Paz e bem.